Alô, boa noite, meus amigos e amigas telespectadores aqui do programa Direito DF, na nossa estação 26. Hoje, comigo, Mazinho, seu amigo de hoje sempre, vamos trazer aqui uns especialistas em direito para comentar e explanar sobre direito previdenciário. Vamos procurar filtrar aqui, porque o direito previdenciário é amplo. Então, nós vamos filtrar para que não fique muito extenso e consiga falar sobre alguns temas, algumas partes do direito previdenciário. Antes, uma breve historinha sobre o direito previdenciário, para vocês ficarem mais ligados e antenados. Aqui no Brasil, a primeira notícia, a primeira vez que nós tivemos aqui alguém com direito à aposentadoria, por exemplo, ainda foi no século XIX, ainda, na época do imperador. Tá? Foi a questão da aposentadoria para os professores régios, com 30 anos de serviço. Eles já tiveram direito a uma aposentadoria. Então, é uma pequena historinha. E também ainda, em 1888, os funcionários dos Correios tiveram direito aí também a receberem uma aposentadoria. Já estavam como segurados, era um instituto de pensão, de aposentadoria e pensão, certo? E aqui com a lei Eloy Chaves, em 1923, criou-se a Caixa de Aposentadoria e Pensões para cada uma das empresas de ferrovia, que foi considerado aí como ponto de partida para a Previdência Social no Brasil. Tá ok? Uma pequena historinha só para chamar a atenção. Nós vamos falar aí sobre direito previdenciário. Como eu comentei, a explanação será filtrada devido à complexidade e à amplitude que alcança o direito previdenciário aqui no nosso país. Hoje a gente vai trazer aqui para explanar conosco dois advogados, o Dr. Fábio Oliveira e também o Dr. Wesley Oliveira. Ok? Eu quero chamá-lo aqui, Dr. Fábio. E também o Dr. Wesley Oliveira, por favor. Eu vou pedir aqui para que o Dr. Fábio Oliveira, ele se apresente, e nós vamos tratar aqui sobre, ele vai dizer sobre como define a Previdência Social e também alguns tipos de aposentadoria que são os mais vistos, e também sobre a qualidade de segurado para a Previdência Social. Boa noite, doutor Fábio. Boa noite a todos os que nos acompanham aqui pela Estação 26. Meu nome é Fábio Oliveira, né? Advogado atuante aqui na região de Ceilândia e Taguatinga, no nosso querido Distrito Federal. Fui convidado aqui pela Estação 26 e fico muito lisonjeado com o convite que nos foi feito para prestar esses esclarecimentos aqui a todos os que nos acompanham aqui via as mídias sociais e pelo canal da TV da Estação 26. Pois bem, vou agora apresentar o meu colega, Wesley Oliveira, para que ele também possa fazer as suas considerações iniciais. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Estação 26. Vamos estar hoje aqui falando sobre direito previdenciário, um direito um pouquinho amplo, então vamos focar mais alguma coisa na aposentadoria e sobre a qualidade de segurado. Tá, já trabalho com esse tema, direito previdenciário, já há algum tempo, e agradecemos aí o convite aí do Mazinho. Aí. Ok, meus telespectadores, estamos aqui então com dois especialistas e ele vai começar apresentando para vocês de que se trata, como se define o direito previdenciário. Depois ele vai dizer alguns benefícios da Previdência Social, como, por exemplo, alguns tipos de aposentadorias, os mais elencados. Como eu disse, a gente não tem tempo hábil para tudo isso, devido à complexidade e amplitude de alcance do direito previdenciário. Pode começar o senhor, doutor Fábio. Bom, meus queridos ouvintes, telespectadores, a história que o Mazinho contou serve bem para ilustrar como surgiu o direito previdenciário em terras tupiniquins, no nosso querido Brasil. Já no século XIX, né, no século XVIII, já tínhamos algumas histórias. Anteriormente a isso, na Europa, já vinha se desenvolvendo um movimento em relação à Previdência. E o que é a Previdência, na verdade? A Previdência ela veio para garantir ao assegurado da Previdência uma proteção, uma garantia quando ele estiver numa condição de não poder se manter sozinho. Quando ele estiver sem condições físicas de prover o seu próprio sustento.
Com base nessa ideia, a Previdência surge no Brasil. O marco inicial, como muito bem dito pelo Mazinho, foi a Lei Eloy Chaves, com a Caixa de Beneficência dos Funcionários das Ferrovias. Posteriormente, ao longo dos anos, foi evoluindo. O pessoal mais antigo vai lembrar do INPS, do IAPAS, até que, com a Constituição de 88, houve sim a sua convergência de todos os institutos que haviam anteriormente para a Previdência como nós conhecemos hoje. Previdência, meus senhores, ela é de caráter contributivo. Atualmente, a grande maioria dos países tem enfrentado graves problemas em relação à Previdência. Contudo, esse tema que foi proposto e que foi bastante discutido até o ano passado e ainda no início desse ano, não avançou quanto à reforma, e hoje nós temos a Previdência nos moldes que ela sempre esteve até a data da proposta de reforma, né? Então, é bom que o senhor esclareça realmente para o nosso ouvinte sobre essa possível reforma. Foi uma proposta de reforma, o que ainda não aconteceu, né, doutor Fábio? A verdade é que essa proposta não avançou, né? Foi mexida, tentaram excluir alguns, incluir outros, e a verdade é que a Previdência hoje continua nos moldes como era antes dessa proposta. Hoje não existe nada alterado na Previdência Social, salvo alguns atos administrativos, que isso já vem ocorrendo ao longo dos anos, mas não tem nada a ver com reforma. A reforma está parada, não avançou nenhum milímetro. Então, o segurado hoje, que tem uma preocupação, eu costumo dizer, que não adianta sofrer de véspera, não. Quem morre de véspera é peru na véspera de Natal. A gente não tem que estar sofrendo por algo que a gente não sabe nem se vai acontecer. Temos que nos preocupar, Mazinho, com as regras atuais, com a nossa qualidade de segurado. Muitos dos nossos agora ouvintes que nos acompanham talvez não tenham essa consciência de que é muito importante você manter uma qualidade de segurado junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social, senão você não terá a cobertura dos benefícios. Então é como o doutor Fábio está dizendo, não sofrer de véspera. A tal famigerada reforma previdenciária, ela ainda não passou, não está valendo. Hein, doutor Weasley? Com esse advindo, essa jogada na mídia aí, a reforma previdenciária, assustou muitas pessoas, né? A gente viu que com essa jogada de, vai mudar a Previdência, muitas pessoas correram e solicitaram sua aposentadoria. Muitos nem necessitariam, né? Com certeza, com certeza. Com essa proposta que surgiu, houve uma correria das pessoas à Previdência Social. Aquelas pessoas que já tinham seu direito garantido, mas ainda continuava trabalhando. Com essa proposta, o que aconteceu? Essas pessoas, com medo da mudança que ia ter, da proposta que surgiu, correram para a Previdência e já garantiram a sua aposentadoria. O que aconteceu é que a proposta acabou não avançando e acabou estando como está, e as pessoas acabaram se aposentando, talvez, antes do que queriam. E acabou perdendo, talvez, alguns benefícios, porque talvez queriam trabalhar até um pouco mais, mas com medo da reforma se anteciparam na sua aposentadoria. Nós temos com um grande exemplo dessa corrida à aposentadoria foi a questão dos militares, né? Eles correram, quer dizer, muitos correram com a divulgação de que havia uma grande reforma que mudaria muita coisa, e muitos militares correram para se aposentar. E isso veio a público depois que os militares nem participariam, né, dessa tal reforma. Com certeza, com certeza. Então, nós tivemos aí bastante militares, principalmente da Polícia Militar, que correram e aderiram à aposentadoria, né, até diminuindo os quadros da polícia, né, e uma proposta que não veio e que realmente não afetou os militares, porque não houve nem a mudança no âmbito da CLT e nem mesmo as dos militares foram incluídos nessa proposta, nessa mudança. Obrigado, doutor Weasley. Olha só, mais uma vez, para quem está chegando agora na nossa TV Estação 26. Aqui nós estamos no programa Direito DF, comigo, Mazinho, o seu amigo de hoje e sempre. Hoje, com 2 especialistas explanando acerca do direito previdenciário. Estou aqui com o doutor Fábio Oliveira e também o doutor Weasley Oliveira. Doutor Fábio, a Previdência Social, ela dá alguns benefícios para o cidadão
desde que ele seja segurado. Você pode explanar ou falar para o nosso ouvinte quais os benefícios, por exemplo, de aposentadoria que ele tem direito na qualidade de segurado? Mazinho, primeiramente é importante a gente deixar claro que para esses benefícios serem efetivados, é de suma importância, e aqui eu ressalto, e você talvez até redundante nesse ponto ao longo da nossa conversa, de que o segurado tem que manter a sua qualidade. E essa qualidade, ela é conseguida e ela é mantida através das suas contribuições mensais. E quando o trabalhador que é registrado, tem sua anotação na CTPS, está fichado, como todo popular, mundo diz, né? popularmente dizendo, ele tem já a sua qualidade assegurada, porque a empresa para a qual ele trabalha faz esse recolhimento da Previdência. Ocorre que nós temos um percentual muito grande de trabalhadores que são autônomos, são profissionais liberais, e esses trabalhadores, se não fizerem a contribuição por conta própria, não terão esses direitos assegurados. Em relação aos direitos, são vários, né? Nós temos vários tipos de benefícios que a Previdência hoje concede àquele segurado com qualidade. E aí nós vamos falar de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, nós temos também a questão do auxílio-doença, temos o auxílio acidentário, temos auxílio-reclusão, temos, inclusive, a licença-maternidade, que está dentro desse guarda-chuva da Previdência. Então, são... aposentadoria por idade também, no caso. Aposentadoria por idade, aposentadoria, como eu disse, pelo tempo mínimo de contribuição. Isso para o trabalhador que está no regime geral da Previdência Social. Porque também é importante dizer que o regime no Brasil, nós temos o regime geral e temos o regime próprio. O regime geral é do trabalhador que trabalha hoje com a carteira fichada, como é conhecido popularmente. E temos o regime próprio, que são aqueles trabalhadores que são servidores da União, dos estados, dos municípios, que têm o seu próprio regime de previdência. E também, né? Os militares entram nessa qualidade de regime próprio. Os militares têm também o seu próprio regime de previdência. Então, nós temos esses vários regimes de previdência. Quando nós começamos a falar e dissemos que teríamos que restringir um pouco, vai nesse sentido. O número de benefícios que a Previdência oferece é uma gama muito grande, é um número expressivo. Os mais conhecidos, como você disse, são aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, pensão por morte, licença-maternidade, auxílio-doença e mais alguns que a gente vai falar ao longo do tempo. E quando vierem as perguntas, vamos respondê-lo individualmente. Acredito que venham bastante questões em relação a esse tema. Ok, doutor, muito obrigado. Então, você que está aí antenado na nossa TV Estação 26, aqui no programa Direito DF, tá? Você pode mandar sua sugestão, a sua pergunta, a sua opinião pelo WhatsApp que está aí, que nós leremos aqui e teremos os nossos especialistas para procurar responder vocês, tá ok? É só mandar, entrar em contato, que estaremos aqui fazendo ao vivo. Dr. Wesley, nós ouvimos aí sobre vários benefícios que o segurado teria direito na Previdência Social. Muitos dos nossos telespectadores e ouvintes, ele não entende muito bem o que é ser segurado. O que ele quer dizer com ser segurado? Segurado a pessoa está... A Previdência Social, veja bem, a Previdência Social, ela funciona como se fosse um seguro. Você não pode, às vezes, ficar doente e depois procurar a Previdência. Você tem que estar contribuindo para a Previdência, aí se você, caso venha ficar doente ou precisar de algum serviço da Previdência, você procura a Previdência. Essa qualidade de segurado é o seguinte, você precisa ter mais ou menos 12 contribuições para que você mantenha essa qualidade de segurado. Se você trabalhou de carteira assinada por 12 meses, se você precisar de qualquer benefício da Previdência Social, no caso de auxílio-doença, você está dentro dessa qualidade de segurado. No caso, aí você teria o direito. Aí você teria direito a recorrer a esse benefício. Lembrando que se você der baixa nessa carteira, contribuiu 12 meses, deu baixa na carteira... Ficou desempregado, por exemplo, né? Foi demitido. Isso, foi demitido, por exemplo, ficou desempregado ou ficou sem contribuir sobre o carnê, você tem 12 meses de graça.
É como se fosse uma carência? Uma carência, como se fosse uma carência. Você pode ficar mais ou menos... Não é que pode ficar, caso você venha ficar desempregado, 12 meses você pode ficar. Se acontecer alguma coisa com você, nesse período de 12 meses, você está dentro da qualidade de segurado. Lembrando que esse período de 12 meses, ele pode ser prorrogado por 24 meses e por 36 meses. Quais as possibilidades dessa prorrogação da qualidade de segurado por 24 ou 36 meses? Vamos supor que ela pode ser prorrogado por 24 meses, caso a pessoa saia do emprego e ela receba o seguro-desemprego, por exemplo, e ficou sem trabalho e provar que ela estava desempregada e estava procurando trabalho nesse período. Se ela conseguir provar que nesse próximo ano ela estava desempregada, tem um carimbozinho da Galeria do Trabalhador, né, como antigo Cine, se ela provar que ela estava desempregada, pode prorrogar esse benefício por mais 24 meses. Tá. E que ela estava em busca de outro, né? Tá. Exatamente, que ela estava em busca de outro trabalho. E ela pode ser prorrogada também por 36 meses, caso a pessoa trabalhe no mesmo trabalho ininterruptamente por 10 anos. Trabalhou 10 anos de carteira assinada na mesma empresa, sem sair da empresa, sem ter nenhuma interrupção, essa qualidade de segurado se estende por 36 meses. Tá. Então, é uma carência significativa, né? Com certeza. A pessoa contribuiu por 12 meses. Ele está contribuindo, ele já adquiriu a qualidade de segurado nesses 12 meses. Se, porventura, ele vier sofrer uma baixa, uma demissão involuntária, perdeu o emprego, ele mantém a qualidade de segurado dele por 12 meses. Exatamente. Havendo essa possibilidade dessa prorrogação em 24 ou 36 meses, nessas condições que o senhor explanou. Caso tenha trabalhado há mais de 10 anos ininterruptamente na mesma empresa. Lembrando que também o auxílio acidente de trabalho, ela não precisa dessa carência. O acidente de trabalho é um pouquinho diferenciado. Se você entrou hoje na empresa, no primeiro dia de trabalho, a carteira está assinada, teve qualquer acidente na empresa, não tem carência, está com a qualidade de segurado em dia. Independente dele nem ter contribuído ainda, né? Porque provavelmente, acho que a primeira contribuição seria com um mês, quando ele estivesse recebendo o seu primeiro salário, né? Mas ele já está com a carteira assinada. Se ele vier sofrer um acidente de trabalho, no caso, ele já está segurado independente de carência. Exatamente. Não tem carência no acidente de trabalho. Muito obrigado pela explanação, doutor. Então, olha só, nós estamos aqui no nosso programa Direito DF, na nossa TV Estação 26, comigo, Mazinho, seu amigo de hoje e sempre, e com dois especialistas em direito aqui, o doutor Fábio Oliveira e também o doutor Wesley Oliveira, explanando aqui e trazendo para vocês a qualidade de segurado, quando ele mantém a qualidade de segurado, se tem carência ou não, qual a possibilidade de prorrogação do período de carência, e também sobre alguns tipos de aposentadoria. Se você que está antenado quiser fazer algum questionamento ou quiser colocar algum informe, só entrar aí e mandar pelo nosso WhatsApp que leremos aqui a sua pergunta, a sua informação ou até mesmo o seu elogio aqui ao vivo. Doutor Fábio, sobre alguns tipos de aposentadoria, o senhor falou, por exemplo, o que o senhor tem a esclarecer ao nosso ouvinte acerca da aposentadoria por idade, por exemplo? Aposentadoria por idade no Brasil hoje é quando a pessoa completa a idade mínima para chegar à sua aposentadoria, ela tem que ter necessariamente uma quantidade mínima de contribuições. Normalmente, o cidadão brasileiro, ele pensa que ao completar 65 anos de idade os homens e 60 anos de idade as mulheres, automaticamente ele tem direito à aposentadoria. Não é bem assim. Para que ele se aposente aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 mulher, ele tem que ter, no mínimo, 180 contribuições ao longo de todo o seu período laboral de trabalho. Ao longo de toda a sua carreira, do seu período que ele trabalhou, ele tem que ter, no mínimo, 180 contribuições. Não tendo esse tempo de contribuição, essa é a regra geral, tá, Mazinho? Existem suas exceções, mas essa é a regra geral. 65 anos de idade, quer se aposentar, tem que ter no mínimo 180 contribuições. 60 anos, mulheres, querem se aposentar, terão que ter no mínimo 180 contribuições. E o que são essas contribuições? Se você trabalhou com carteira fechada por 15 anos e completou 65 anos de idade, você pode requerer a sua aposentadoria por idade. Interrompendo, essas contribuições, essas 180 contribuições, no caso citado como exemplo, foi um caso de uma pessoa que estivesse com carteira assinada.
E se também vale, por exemplo, para empregada doméstica, que ela recolhe ali como autônoma essas 180 contribuições, é a mesma regra? Hoje em dia, para aposentar por idade, você tem que ter as 180 contribuições, independente de ser o trabalhador com carteira fechada, o assegurado individual, contribuinte individual ou contribuinte autônomo. As 180 contribuições são necessárias para que você consiga se aposentar por idade. Aos 65 homens e 60 mulheres. Então, aquela empregada doméstica, hoje, todas deverão estar com o seu registro anotado na CTPS. Hoje já não permite mais você estar trabalhando sem, isso, né? Há 2 anos atrás, por exemplo, ainda era como autônoma, né? O pessoal que estava anterior à lei complementar 150 e que vinha contribuindo de forma autônoma, esse tempo vai ser somado ao tempo que agora está a partir da anotação na CTPS, do seu registro na carteira, e, consequentemente, atingindo as 180 contribuições, completando os 60 anos de idade, ela terá direito à sua aposentadoria por idade. Não confunda a aposentadoria por idade com o benefício popularmente conhecido como LOAS, que é o BPC, né? Isso é uma outra história. A aposentadoria te dá direito a 13º, o LOAS não dá, então a gente tem que ter essa diferenciação, né? Muito do nosso povo brasileiro, como leigo em direito, né, a grande maioria, ele realmente confunde isso, que é, eu tenho 65 anos de idade, sou homem, posso me aposentar. Então, ele confunde muito o benefício de prestação continuada, o chamado BPC, com a aposentadoria por idade, né? Bem lembrado aqui pelo Dr. Fábio, a aposentadoria lhe dá direito a 13º e outros benefícios. O benefício por prestação continuada, né, chamado BPC, com 65 anos de idade, ele não tem esse direito a 13º, não é isso? Não, existem as regras para que ele seja concedido também, né? Tem toda uma questão de hipossuficiência econômica, de quanto você ganha, não é apenas ter 65 anos. Não é só ter 65. Aí é um tema para a gente trazer para um outro. Eu só trouxe essa comparação porque, normalmente, a população confunde, né? Para deixar mais clara essa diferenciação, que é um ponto que eu acho importante, é que a aposentadoria ela pode ser transferida para o seu cônjuge que sobreviveu à sua morte, por exemplo. A aposentadoria pode ser transferida. O LOAS, chamado LOAS, não pode, né? Não tem direito se o seu esposo, sua esposa vier a falecer, você não terá direito àquele benefício, àquela aposentadoria por morte dele. Já da aposentadoria, você provando a sua dependência financeira, com certeza você terá direito a essa aposentadoria, né? Ok. Lembrando aqui que a gente está aqui com uma ouvinte, não tem o nome, né? Mas ela está dizendo aqui, ó, TV Estação 26, bombando, uhul! O canal só crescendo, parabéns. Obrigado aí, nossa telespectadora, tá? Que mandou aqui essa frase, essa frase de incentivo para a gente. Muito obrigado. Então, doutor, fica esclarecido aí que não se confunda, tá, o benefício de prestação continuada com a aposentadoria por idade. Certo? E sobre os tipos de aposentadoria, nós estamos falando aqui hoje, agora, no momento, sobre a aposentadoria por idade. E sobre a aposentadoria pelo tempo de contribuição? Tempo de contribuição. Esse tema eu vou deixar para o meu amigo Wesley, que ele vai trazer uma explicação que eu gosto muito do que ele disse. Um ponto ainda, antes de eu falar sobre, eu me lembrei de um ponto aqui que eu aprendi com o Dr. Wesley, Mazinho, que é o seguinte: normalmente as pessoas chegam no escritório e perguntam assim, o contribuinte autônomo, individual, doutor, mas eu tenho que contribuir com quanto? E aí o Dr. Wesley tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, a resposta vem na ponta da língua. Você quer se aposentar com quanto? Porque normalmente todo mundo quer contribuir com o menor e quer se aposentar com o maior. Então fica aqui a dica. É incoerente, né? Fica aqui a dica. Você quer se aposentar com salário mínimo ou você quer se aposentar pelo teto da Previdência? Então, a população tem que pensar bastante nisso quando for optar por fazer a sua contribuição de forma individual, autônoma ou até mesmo complementar a sua contribuição. Então, vamos passar então para o Dr. Wesley dar uma explanada acerca desse tema. A aposentadoria por tempo de contribuição, na verdade, hoje em dia, ela está mudada. A gente tinha a aposentadoria anterior, que ela cobria o fator previdenciário, e veio agora uma nova legislação, que é o chamado 85-95. Ou seja, a pessoa tem que ter somada a idade
mais o tempo de contribuição, no caso de mulher, tem que dar 85 pontos. E no caso de homem, tem que dar 95 pontos. Lembrando que, só foi uma correção, na verdade, hoje já não é 95, é 96, que a cada ano aumenta 1 ponto. Tá? Então, somando a idade, mais o tempo de contribuição, tem que dar 96 pontos para homem e 86, no caso, para mulher. 85, 95 e a cada ano aumenta 1 ponto. Esse caso é o popular que chama assim, a regra 85, 95 que falavam, né? Exatamente. Então é uma união, uma junção do tempo de contribuição com essa com idade. a idade, exatamente. E tem que somar esse 85, 95. hoje 96, né? É, 96. Hoje 96. No caso 86, 96, ok. E o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Geralmente, essa aposentadoria do 85, ela geralmente é isso mesmo. É o tempo, a idade mais a soma do tempo. Lembrando que nesse tempo a gente tem período especial também, que pode ser convertido, então aí tem uma série de coisas. Mas atingir o tempo, somando o tempo de contribuição mais a idade, dando 96 pontos, 95, 96 no caso de homem e 85 no caso de mulher, está garantida a sua aposentadoria. Obrigado pela explanação, doutor Wesley. Aqui temos aqui um ouvinte aqui, ó, diz assim, a dona Jandira, o seu José, a Janete, diz, Mazinho, estou adquirindo muita informação. Parabéns, você só está acrescentando conhecimento. Então, o pessoal lá da expansão do setor, um alôzão para vocês da expansão do setor, especialmente para a dona Jandira, o seu José, para a Janete, tá? Para todos ligados aí na nossa TV Estação 26, aqui no nosso programa Direito DF, com o Mazinho, o seu amigo de hoje e sempre. Hoje estamos aqui com 2 especialistas em direito, o doutor Fábio Oliveira e também o doutor Wesley Oliveira. Não são irmãos. Coincidentemente, os 2 são Oliveira, né? Doutor Fábio, nós, falando sobre a nossa aposentadoria, o tipo de aposentadoria, por exemplo, falamos sobre a por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, falamos sobre a qualidade de segurado, quando ele em por quanto tempo ele mantém a qualidade de segurado. Fizemos uma comparação também, para não confundir a aposentadoria por idade com o benefício de prestação continuada, o chamado BPC, aos 65 anos para homem. Doutor, eu gostaria que o senhor pudesse explanar algo a respeito da aposentadoria por invalidez. Bom, Mazinho, aposentadoria por invalidez. Hoje, na regra atual, você tem que comprovar essa invalidez sua e ela tem que ser muito bem comprovada. Hoje em dia, o Instituto Nacional de Seguridade Social, o famoso INSS, tem apertado bastante nas perícias, nos laudos. Nós temos histórias até, se você me permitir aqui, eu vou contar bastante engraçadas, como os peritos eles já atuam durante as perícias para realmente comprovar se aquele segurado tem a alegada necessidade daquela aposentadoria por invalidez. Só para exemplificar aqui um caso até engraçado, nós presenciamos um perito que tinha um assegurado que estava buscando a aposentadoria por motivo de surdez. Realmente ele não tinha uma perda auditiva muito grande, já estava completamente surdo e foi buscar o seu benefício, como é direito de todo cidadão e de todo segurado do INSS. O que é engraçado é que nós estávamos de fora do consultório do perito e a gente ouviu muito barulho dentro da sala do consultório, né? E o que foi engraçado é que quando esse senhor saiu do consultório, ele veio andando pelo corredor e uma coisa engraçada é que o médico vinha... Faz aí, doutor, na minha orelha aqui. O médico vinha fazendo assim, ó. Né? Normalmente, a pessoa que não é surda, qualquer barulhinho, ela mexe com a cabeça, né? Isso. E o senhorzinho, de fato, ele era surdo, ele continuou caminhando. Mas para você ver que a consulta, a análise do perito, ela não se encerrou ali dentro do consultório. Ela continuou ao longo do corredor e foi uma situação bem engraçada, porque a gente só foi entender depois por que o médico estava estalando os dedos na orelha do assegurado. Então, assim, hoje a aposentadoria por invalidez, você tem que realmente comprovar que você não está mais em condições de exercer uma atividade. Antes de você conseguir essa aposentadoria por invalidez,
provavelmente você ainda vai passar por um período de afastamento, você vai ficar, como chamado, todo mundo fala, vai ficar encostado, né? É o auxílio-doença. Posteriormente, você vai ter um período de readaptação, que o INSS vai tentar lhe readaptar para uma outra função, para somente, posteriormente, você ser avaliado para a concessão do benefício de uma aposentadoria por invalidez. Isso, lógico, dentro dessas doenças, dessas características, né? Tem casos que realmente não tem como. A pessoa vai chegar lá, está com laudo médico, que é uma doença muito grave, incurável, não tem realmente condições. A pessoa tem um câncer no pulmão, um exemplo, né? E tem que trabalhar num ambiente que é onde se propaga muita fumaça, muita fuligem, é a única profissão que ela tem, e aí ela está incapacitada para aquele tipo de serviço, em que pese todas as medidas de segurança que a empresa venha fornecer, né? Mas a aposentadoria por invalidez hoje no Brasil não está fácil de ser concedida, só em casos realmente muito graves. Então está aí a explanação acerca da aposentadoria por invalidez. Tem aí, não é fácil ter. Hoje os peritos estão realmente afunilando as perícias médicas para a concessão da aposentadoria por invalidez. Eu quero mandar aqui, ó, um puxão de orelha aqui, ó. Mazinho, manda um abraço para o Murilo, ele também está ligado. Então, Murilo, um abração para você que também está ligado aí na nossa TV Estação 26, aqui no programa Direito DF, com o Mazinho, seu amigo de hoje e sempre. Para você que está chegando agora, estamos hoje explanando acerca de direito previdenciário, filtrado, porque o direito previdenciário ele é amplo, muito amplo, então não tem como explanar tudo. O nosso tempo é curto e hoje está sendo filtrado, algo sobre o que é a definição de direito previdenciário. Foi contada uma historinha de quando surgiu. Os nossos convidados aqui, o doutor Fábio Oliveira e o Wesley Oliveira, já explanou sobre a aposentadoria por tempo de serviço, também a aposentadoria por invalidez e sobre a qualidade de segurado. Também falou aí para não se confundir a aposentadoria por idade com o benefício de prestação continuada aos 65 anos para homem. Ok? Se você está gostando, você pode compartilhar com seus grupos, nas suas redes sociais aí, os programas, tá? Que com certeza você irá informar a muito mais pessoas. Doutor, a aposentadoria por invalidez, pelo jeito, hoje ela deu uma apertada no sentido de trazer o contribuinte realmente para que evite que ele venha querer burlar, enganar, vamos dizer assim, a perícia ou o próprio INSS, a própria Previdência Social. Essa rigidez, vou dizer assim, na perícia, ela fez com que aumentasse ou diminuísse essa tentativa de ingresso de aposentadoria por invalidez? Com certeza, com certeza. Hoje, os peritos eles estão bem mais rígidos nas perícias médicas, eles estão bem mais criteriosos. Então, assim, a busca para esse tipo de benefício acaba porque, às vezes, a pessoa está com uma pequena deficiência ou uma pequena lesão, às vezes dá até para a pessoa ir trabalhar. E, muitas das vezes, ela prefere ficar, vamos dizer, encostada na Previdência. Com essa rigidez dos peritos agora, sendo mais rígido na perícia, com certeza inibiu esse tipo de pessoa até mesmo a procurar a Previdência Social. Porque não vai ser qualquer coisa que ela vai estar ganhando o benefício. Realmente, ela tem que ter mesmo a incapacidade, ou ela temporária, ou ela definitiva e total para o trabalho, que daria uma aposentadoria por invalidez. Então, essa pequena, vamos dizer, pequena dor de cabeça não vai gerar um benefício que, com certeza, os peritos estão bem criteriosos nessa situação aí. Importante esclarecimento a todos vocês aí que pretendem ingressar na Previdência Social com pedido de aposentadoria por invalidez. Então, vá com consciência. Você realmente é portador dessa enfermidade ou dessa deficiência, né, para que ele tenha direito à aposentadoria? Só vá se você realmente tiver essa possibilidade. Não tente burlar a legislação, ok? Obrigado a vocês aí que estão antenados na nossa TV Estação 26. Doutores, fugindo aqui um pouquinho, mas não muito longe do nosso filtro, tá? Tem como explicar para o nosso ouvinte
ainda voltando sobre a qualidade de segurado. O que é para ele ser a gente ouviu aqui o doutor falando sobre contribuinte individual. Quem recebe a nomenclatura de eu sou contribuinte individual? O contribuinte individual, ele pode ser qualquer pessoa, não seria nada menos que o autônomo. Qualquer pessoa que queira contribuir para a Previdência Social e que não seja de regime de carteira assinada, ela pode procurar a Previdência Social, fazer o seu cadastramento do PIS, adquirir o seu carnê, pode comprar na papelaria aquele carnezinho laranja, e você preenche aquele carnê e pode pagar todo mês. E aí você lembrando que qualquer pessoa, o autônomo pode fazer esse tipo de contribuição, o trabalhador avulso pode contribuir, e aí, dependendo do valor, mas quanto eu pago? Aí volta aquela pergunta, quanto é que você quer receber? Certo, então a contribuição dele, se ele quer aposentar, não, basta um salário mínimo, tem um valor. Tem um valor. Não, eu quero me aposentar com o teto da Previdência Social, que hoje eu nem me recordo qual é o valor. Acho de 5.700, mais ou menos. Por aí, né? Então, a contribuição, logicamente, vai ser um valor mais alto, né? Com certeza. O nosso ambulante, que nós temos em quase todo o centro da cidade do país hoje, nós temos muitos ambulantes. Ele se enquadra como um contribuinte individual também? Sim, com certeza. Na verdade, um ambulante, hoje em dia, eles estão abrindo, até mesmo através do SEBRAE, eles abrem o e-mail, que é o pequeno empreendedor individual. Então, eles abrem o e-mail e faz a sua contribuição através dessa empresa. Então, ele tem a possibilidade de abrir sobre o e-mail e também sobre autônomo. Se ele não quiser abrir nenhuma empresa, ele pode pagar o carnezinho dele como autônomo também. Que seria aí o contribuinte individual. Que seria o contribuinte individual. Então, e mais um esclarecimento para você, ouvinte, tá? Fique ligado. Com certeza você vai sair daqui um pouco, conhecendo um pouco mais sobre as regras da Previdência Social, se você tem direito a isso ou não. Então, e se você gostou, como eu disse antes, divulgue, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, tá ok? Com certeza que você vai estar passando um conhecimento para mais uma pessoa, tá? Para quem está chegando agora novamente, eu estou dizendo, nós estamos aqui no programa Direito DF e temos aqui boa noite. Estou bem aqui de quem aqui, meu amigo, meu diretor. Não colocou o nome, mas estamos aqui, ó. Boa noite, tenho uma dúvida. Atualmente, eu contribuo em cima de 3 salários. Se a partir de agora eu contribuísse acima de 5 salários, em cima de 5 salários, quando posso me aposentar com esse valor? Já contribuo há 16 anos e sempre contribuí em cima de Prolabore. Tenho 60 anos. No caso, a contribuição, o valor, mais ou menos, da aposentadoria vai depender muito de quanto aquela pessoa contribuiu o período todo da sua vida. Ou seja, desde do mês 6 de 94 para cá, na carta de concessão de memória de cálculo, que a gente chama, o que se faz? Pega-se todos os períodos que você tem, joga o índice, desconsidera-se 20% das contribuições mais baixas e divide pela quantidade de contribuição, vai dar o valor. O que acontece muito, Mazinho, é que, às vezes, a pessoa contribui a vida toda, desde 94 para cá, com o salário mínimo, e chega nos últimos 5 anos ou nos últimos 3 anos, a pessoa aumenta aquele tanto de contribuição, pensando que vai aposentar sobre 3 ou sobre 4 salários. E aí o que acontece? Aquela contribuição, aquele tempo que ele contribuiu a maior, vamos dizer assim, não vai suprir a quantidade de contribuição menor que ele tem. Então, na hora que somar e fazer os cálculos, corre o risco de ficar com o salário mínimo e acabou que ele se esforçou para pagar um pouco mais no final da aposentadoria e não conseguiu o benefício. O ideal seria que a pessoa, que ela consiga contribuir o máximo que ela puder. Se ela, mas eu trabalho de carteira assinada, eu ganho R$1.000, eu quero pagar sobre 2. Eu posso fazer o complemento no carnê? Pode. Você vai lá na Previdência, compra um carnezinho como autônomo e faz o seu complemento. No final, quando for fazer os cálculos, aqueles 2 valores vai somar. Respondendo a pergunta ali, se ele paga sobre 3 salários e já vem pagando isso, dependendo do tempo, ele quer aumentar, 16 anos, né? Ele quer aumentar. Aí precisa fazer uma média de todas essas contribuições do mês 6 de 94 para cá, para ver se vai valer a pena
ele aumentar esse valor de contribuição para 5 salários, é isso? Para 5 salários, para ver se vai conseguir corrigir quanto tempo que ele vai contribuir a maior. Porque, às vezes, ele aumenta a contribuição, se esforça para pagar e não vai ter nenhum efeito no valor do salário. Ok. Está aí, meu ouvinte, aí, uma explicação aqui do Dr. Wesley Oliveira. Eu espero que você tenha entendido e, caso queira uma maior informação, entre em contato, procure um profissional da área, ok? Temos aí escritórios de direito especializados em fazer esses cálculos aí, certo? Então, doutor Wesley, muito obrigado pela informação e pela resposta ao nosso ouvinte. Então, tá aí, nós aqui no nosso programa Direito DF, hoje explanando acerca do direito previdenciário. Com a amplitude do tema, ele teve que ser filtrado e trouxemos aqui qual é a definição da Previdência Social, para que serve, o que ela traz. O doutor Fábio Oliveira, ele já explanou aqui no início, só que hoje, doutor Fábio, provavelmente nós tivemos centenas de pessoas que entraram no programa depois que o senhor fez essa explicação. Você poderia explicar para o nosso ouvinte que ligou agora, que entrou agora na nossa estação 26, como se define a Previdência Social? Para que ela serve? Bom, vamos lá, Mazinho. Aqueles nossos queridos ouvintes e telespectadores que nos acompanham a partir desse momento, a Previdência, ela foi criada basicamente com um objetivo: garantir aquele assegurado que não tem mais uma condição de prover seu próprio sustento, a sua subsistência mínima. O que é isso? Ela é uma espécie de seguro. Você vai contribuindo ao longo da sua vida profissional e no momento que, por algum motivo, como foi dito aqui, uma idade avançada, que seria a aposentadoria por idade, ou uma invalidez, ou uma doença que te afasta do serviço, algo que ocorra durante a sua vida laboral, a sua vida de trabalho, que impeça que você continue suprindo as suas necessidades básicas, a Previdência foi criada justamente para isso, para garantir que você tenha uma condição mínima de manter a sua subsistência. Basicamente, a Previdência foi criada para isso. A Previdência não foi criada para ter marajá, para ter altos salários, não. A Previdência foi criada para garantir uma subsistência para aquele assegurado que, ao longo da sua vida de trabalho, laboral, em algum momento não consegue mais prover o seu sustento, por N motivos, como foi dito aqui, idade, doença e outros, essa Previdência vai contribuir para que esse trabalhador ou volte à atividade e possa prover o seu sustento, ou que se aposente em decorrência de algum fato que o leve a isso e ele possa dar continuidade à sua vida. Então, a Previdência tem essa característica. Além de deixar claro que a Previdência ela é contributiva. Você tem que ter, pelo menos, como foi dito aqui no caso do auxílio acidentário, não é isso, doutor Wesley? Pelo menos nenhuma contribuição, na verdade, mas você tem que estar pelo menos registrado, porque essa contribuição ela vai ser extemporânea, mas ela vai ser contabilizada pela empresa na qual você está contribuindo. E se você for autônomo, também vai estar registrada a sua contribuição. É importante deixar claro que a Previdência ela é contributiva. Ninguém se aposenta se não tiver contribuído. Ok? Ok. Obrigado pela explanação, doutor Fábio. Temos Mas, aqui, só interromper um pouquinho, Pode só ir. uma coisa. Aquela questão das dores de cabeça, não é qualquer dor de cabeça, mas existem dores de cabeça que vão, inclusive, lhe aposentar por invalidez. Olha só. Tá bom? Não é, lógico, não é qualquer dorzinha de cabeça, mas existem dores de cabeça que vão fazer com que você se aposente por invalidez, inclusive. Desde que seja atestado na perícia, né? Desde que tenha comprovado, e a gente sabe que tem algumas dores de cabeça terríveis. É isso aí. Obrigado pela explanação, doutor Fábio. Temos aqui ainda da ouvinte Janete, ela diz assim, meu pai aposentou em 2002 e continua trabalhando, e ele continua contribuindo. Será que ele tem direito, algum outro direito sobre isso? Seu Zé Neves ali da Expansão. Deve ser ele que aposentou ali e a Janete está perguntando. E mais um, daqui a pouco você responde, doutor Fábio. Tem mais um aqui, um ouvinte aqui, o Edilson Barbosa, nosso advogado que já esteve aqui explanando, está dando ali, Boa noite, Mazinho. Gostando do programa. Abraço aí para o doutor Fábio. Para contribuir com o debate, uma pergunta. O contribuinte individual, ele pode continuar pagando o seu carnê
ao ser contratado por uma empresa, iniciar sua contribuição via depósito do patrão? Mande também um abraço ao Yelton, estaremos juntos aí no jantar. Edilson Barbosa. Então, a gente tem essa pergunta aí, e tem a pergunta do seu Zé antes ali, que ele disse que está aposentado já desde 2002, continua trabalhando e que, é lógico, está contribuindo, né? Você continua trabalhando, contribuindo. Se essa contribuição lhe dá algum direito a mais ou não? É só uma correção aqui, mas no início a gente falou sobre o LOAS e o BPC, só uma correção. Lembrando que o LOAS e o BPC, ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício. Tá bom? É um benefício que o governo disponibiliza àquelas pessoas que não contribuíram para a Previdência ou que não têm condições de se manter. Só essa correção. Obrigado. Vamos lá, a dúvida lá do Zé Neves. Nesse caso, que a pessoa aposentou e continua trabalhando, ela continua tendo seu vínculo com a carteira, logicamente que ela continua contribuindo para a Previdência. Nós tivemos agora uma discussão, há pouco tempo agora, no STF, que é a famosa desaposentação. O que seria a desaposentação? O que todo mundo estava pedindo, que ela foi até indeferida pelo STF, eu acredito que seja algumas questões políticas, eu acho. Eles falam que, muitas das vezes, ia onerar muito o INSS sobre isso. É o que é. Nós temos muitas pessoas que já atingiu o seu tempo para aposentar e aposentaram e continuaram trabalhando na mesma função e continua trabalhando até hoje. O que essas pessoas estavam reivindicando? É que essas contribuições que ela vem pagando depois que se aposentou, é que ela seja incluída na carta de concessão de memória de cálculo. Seria um novo cálculo. Que seria um novo cálculo, que seria feito o ajuste de salário. Infelizmente, isso foi vetado pelo STF, então, assim, não há possibilidade. Eles falam que a Previdência ela é social, então, infelizmente, quem se aposentou e continua trabalhando, continua contribuindo, está sendo contribuinte da Previdência. Esses valores a mais que ela é obrigada a pagar, infelizmente, em benefício próprio. Por enquanto, nós não temos aí nenhum benefício, vamos dizer assim, por causa dessa situação que se instalou, que talvez causaria um impacto maior na folha. Impacto maior na folha de pagamento da Previdência. Okay. Então, fica aí a resposta do senhor José Neves. E aí tem a resposta a pergunta do Edilson Barbosa, acerca daquela contribuição. No caso, deixa eu ver aqui a pergunta, contrato para a empresa, inicia-se contrato, tá. Com certeza ele pode sim continuar contribuindo. Se a pessoa trabalha numa empresa, no caso, se é empresário, se foi bem isso que eu entendi, uma pessoa é empresário, ela tira o prolabore dela e ela quer fazer um complemento dessa contribuição e pagar mais no carnezinho, ela pode pegar o carnezinho e pagar. Só que lembrando que o prolabore, ela vai pagar 11%. E se ela for pagar com a contribuição do carnê, ela vai pagar sobre 20%. São índices diferenciados. Diferenciados. Mas pode pagar e no final do cálculo esses valores são somados. São contribuições diferentes, mas somos valores para dar a média do valor do salário. Então está aí o doutor Edilson Barbosa, nosso convidado aqui, o doutor Wesley Barbosa também, Oliveira, né? Wesley Oliveira e Fábio Oliveira, esclarecendo aí. O seu abraço eu passei para eles aqui, tá ok? Um abração aí para você que está antenado. O abraço do nosso diretor Yelton também. Então, obrigado a vocês que estão aí todos ligados e antenados na nossa TV Estação 26. Hoje estivemos aqui com os especialistas em direito, Dr. Fábio Oliveira e também o Wesley Oliveira. Eles vieram trazer aqui, explanar acerca de direito previdenciário e, como eu disse anteriormente, pela amplitude do tema, não pôde ter falado muito, foi filtrado. Então, falamos algo sobre qual a definição da Previdência Social, alguns benefícios concedidos pela Previdência Social. Falamos isso sobre a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade. Falamos sobre a qualidade de segurado. Então, lembrando mais uma vez, se vocês gostaram do programa e acham que é interessante que mais alguém conheça, então divulgue, compartilhe, tá ok? Está aqui nós no programa Direito DF comigo, Mazinho, o seu amigo de hoje e sempre. Estamos terminando mais um programa. Com certeza, às quartas-feiras, às 20 horas, estaremos trazendo mais conhecimento de direitos para vocês, tá? Então,
Vamos deixar aqui o contato dos nossos entrevistados, o doutor Fábio Oliveira e também do doutor Wesley Oliveira. Por favor. Boa noite a todos que nos acompanharam. Foi uma felicidade estar aqui com vocês. É importante dizer que conhecer o direito é qualidade de vida. Tudo que você puder entender, conhecer do direito, buscar conhecimento, você terá uma vida com maior qualidade. As perguntas que não foram respondidas aqui, a estação 26, o Mazinho, nosso amigo, vai encaminhar para que nós possamos estar respondendo por e-mail. E o contato da gente seria através do e-mail foliveiracastro.adv@gmail.com.br. Pode repetir, doutor Fábio, por favor. foliveiracastro.adv@gmail.com.br. gmail.com só. .com, gmail.com. E o telefone para contato seria o 3371-8111. Então, tá aí o contato. Você que ficar com alguma dúvida, tá aí os profissionais especializados na área e em direito, que com certeza trará uma informação, uma resposta à sua dúvida e ao seu questionamento. E, com certeza, você será lá muito bem atendido e sairá com seus problemas resolvidos. Entre em contato com os profissionais da área, que com certeza você resolverá os seus problemas. Então, eu quero agradecer aqui aos dois novamente, tá, por ter, de pronto, atendido ao nosso convite. Em nome aqui do meu diretor Yelton Ferreira, deixo aqui o meu abraço, o muito obrigado, ok? Obrigado a vocês. Suas considerações finais aí, doutor Wesley. É um prazer estar aqui agora, convidado pelo Mazinho aqui. E o pessoal que tiver alguma dúvida, pode encaminhar a dúvida, as perguntas, a gente vai estar respondendo pelo telefone que foi postado aí, que é o 3371-8111, ou até mesmo pelo e-mail, o doutor Fábio acabou de falar, a gente estaria respondendo aí todas as perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão de algum benefício, quiser falar sobre algum benefício específico ou qualquer outro assunto dentro da área da Previdência, quiserem mandar alguma sugestão, que a gente marca aqui uma nova oportunidade e explana um benefício mais fechado para dar uma aprofundada melhor no assunto. Obrigado a todos aí, uma boa noite. Boa noite. Eu que agradeço aqui a nossa bancada aqui de especialistas em direito, ok? Como eu disse, eu não sou especialista em direito, por isso nós trazemos pessoas com conhecimento para poder sanar dúvidas que puderem trazer a você uma melhoria de qualidade de vida, como foi muito bem dito aqui pelo Dr. Fábio Oliveira. Eu deixo aqui o meu abraço e vocês fiquem antenados. Estamos aqui todas as quartas-feiras às 20 horas no nosso programa Direito DF, comigo, Mazinho, o seu amigo de hoje e sempre. Desejo a todos vocês que o lar de vocês seja um lar do progredir infinito. Boa noite.